maravilhoso em Cristo. E cada dia Ele tem provado isso para nós, né? Ele tem nos dirigido, Ele tem sido fiel, trazendo a Sua palavra e nos fazendo crescer de glória em glória, de fé em fé. Isso porque nós precisaríamos atingir o grau máximo da fé para vencer esta era terrível que se acumula, os problemas, as tribulações. Nós já podemos sentir o calor da grande tribulação que está para vir e necessitaria desta fé perfeita para nós vencermos, né, irmãos? E Ele tem sido maravilhoso para conosco, porque tem provado para nós, ou tem mostrado para nós esse crescimento. Quando nós podemos fazer uma autoanálise da nossa fé, a gente vai ver que nós não somos ainda o que devemos ser, mas também não somos como éramos antes, não é verdade? Então, Deus está nos ajudando a cada dia e nós vamos atingir aquilo que Ele predestinou para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês, todos já são de casa. Hoje é um dia especial, hoje é o dia 6 de abril, é o dia de nascimento do profeta William Branham. Se ele não tivesse partido em 65, completaria hoje 105 anos. E eu tenho uns pensamentos a respeito disso. Espero que os irmãos não vão fazer disso uma doutrina. São apenas uns pensamentos que eu quero expressar para o irmão, que quando o irmão Brana fala, isso não é o irmão Brana falando diretamente isso. Isso é um próprio pensamento meu. Mas quando ele fala a respeito do nascimento de Jesus, ele diz que Jesus nasceu entre março e abril. Quando já viu ele dizendo isso? Jesus, a gente sabe que não nasceu em dezembro, né? A igreja católica, ou a religião humana, o homem, determinou essa data, mas nós sabemos que ele nasceu entre março e abril. E quando eu lendo as próprias mensagens, também o Brana relata daquelas duas videntes, que quando ele era mais jovem, viram uma luz sobre ele, um sinal sobre ele. E aquela mulher disse: eu posso dizer o dia que você nasceu. O irmão Branham se assustou com aquilo, jovem, não tinha tanto conhecimento de Deus, mas já tinha o dom, porque o dom é dado sem arrependimento, e já nasceu com aquele dom. E aquela mulher viu aquilo e disse: eu posso dizer o dia que você nasceu. Se diga o dia desse marinheiro aqui, nascendo dele, eu não posso dizer o seu. Você nasceu no dia 6 de abril, 5 e pouca da manhã, disse tudo certinho, que ele ficou admirado. Ela disse: você nasceu debaixo de um sinal. Ela viu o sinal que seria irmão Branham. Então, também há 12 anos atrás, um menino também nasceu debaixo de um sinal. Por isso que eu tenho meus pensamentos que dia 6 de abril possivelmente também foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma doutrina, você é apenas um pensamento. Né? Por irmão Branham ter dito entre março e abril, e um sinal sempre se repete, sinal astronômico sempre se repete, na mesma época, né? Cometa Halley, aquilo outro. É tão preciso que os homens sabem dizer até o momento que aquilo vai acontecer. Eclipse, essas coisas. E toda vez que vai acontecer algo grande na Terra, Deus mostra um sinal no céu. Quando Jesus nasceu, foi mostrado um sinal no céu. Também quando Deus foi dar este dom à Terra, e enviando esse profeta, com certeza houve um sinal, e aquelas mulheres puderam identificar até a hora que aconteceu o nascimento dele. Ele ficou pasmado com aquilo. Mas era Deus confirmando a sua palavra, né? Então, hoje é um dia especial, dia 6 de abril, e que Deus enviou a esta terra um homem que teve coragem. O nosso profeta foi um homem de muita coragem, determinação, fiel a Deus, cumpriu seu papel na terra, pregou a palavra do Senhor determinada para ele e enfrentou todas as lutas, desprezo, mas se não fosse isso, a gente não estaria hoje com essa mensagem gloriosa nas nossas mãos, né? Graças a Deus pela vida do nosso profeta.
Deus o abençoe aonde ele estiver. Então vamos ler a palavra do Senhor agora para nossa reflexão nesta noite. Uma breve mensagem, já que hoje é um culto de Santa Ceia. Nós vamos ler primeiramente em Gênesis capítulo 3, ou 2, melhor dizendo. Gênesis capítulo 2. Versículo 23. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós queremos te agradecer por poder estar aqui nesse momento, reunidos em torno da tua santa palavra, Pai. Com certeza o Senhor nos ajudou, através do teu Espírito Santo, a vencer toda barreira, todo bloqueio que o diabo colocou para a gente não estar aqui na igreja, mas nós pudemos vencer e estar aqui, Senhor. Nós só temos a te agradecer, é a tua graça, a tua misericórdia em nossa vida. Ó Deus, que o Senhor continue dando dessa graça, para que sempre as portas estando abertas, nós podemos estar aqui ouvindo a tua santa palavra, Pai. Nos abençoa nesta noite, meu Deus, dirige todas as coisas, Pai. Tudo aqui é feito para a tua honra e a tua glória. Sem ti nós nada podemos fazer, ó Pai. Que o Senhor venha em nossos corações, meu Deus. Unja os lábios do teu indigno servo, assim como os ouvidos de cada um que irá ouvir a tua palavra nesta noite, ó Pai. Que o teu Santo Espírito tome o total controle neste ambiente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós entregamos em tuas mãos para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre um tema. Como eu disse, vai ser uma mensagem curta para nós realizarmos a comunhão, mas que também tem a ver com o assunto da comunhão. Eu penso que cada vez que vai se aproximando o tempo, a noiva de Cristo, ela vai adquirindo mais a mente espiritual das coisas. Não fazer as coisas apenas porque tem que ser feito, porque está determinado assim, e muitas vezes sem o entendimento espiritual daquilo que se está fazendo. Como a Santa Ceia. A Santa Ceia tem um profundo entendimento espiritual nisso que realizamos. Não é apenas uma tradição religiosa. Não é apenas, apesar de ser uma cerimônia, não é apenas uma cerimônia natural, mas é algo espiritual que nós fazemos. E eu creio que Deus quer dar a cada dia, irmãos, essa profundidade espiritual no nosso ser. Para nós termos uma fé firme. Uma fé em que quando alguém nos perguntar na rua, a gente possa responder por si mesmo. Não responder, eu acho que é assim, ou acho que é dessa maneira. Eu vi o irmão falando que é assim, ou o pastor disse que é assim, eu estou lembrado. Não, a fé é algo tão sólido, tão firme, que você sempre está seguro daquilo. É certo que nem todas as pessoas têm a habilidade de explicar detalhadamente as coisas. Deus não exige isso de nós. Ele exige apenas que a gente creia na palavra do Senhor. Mas quando a gente crê, também o profeta disse, crer é entender. Entender, quando a gente entende é que a gente crê na palavra. Aquilo é algo firme que fica no nosso coração e a gente sabe por que está fazendo determinada coisa. Não é simplesmente por tradição. O vir à igreja também não é simplesmente para completar a minha semana ou para eu cumprir o meu papel de cristão, não. Tudo para um cristão eleito, para uma águia do Senhor,
há um entendimento espiritual profundo dessas coisas. Então a Santa Ceia também é algo espiritual. Jesus fala aqui na mensagem, no único lugar de adoração provido por Deus, ele diz assim, o profeta relata para nós, e nesse parágrafo diz assim: a mesma coisa nos dias de Elias. Elias, até mesmo quanto aos seus ossos, onde aquele reflexo, reticência, refletor de Deus em seu corpo, sendo manifestada a palavra de Deus, colocaram um homem morto sobre ele. Ele despertou para a vida novamente. Nós somos sua carne e sangue, contanto que sejamos a noiva de Cristo. Você crê nisso? É uma pergunta, uma afirmação e logo uma pergunta. Eu vou ler novamente essa afirmação. Nós somos sua carne e sangue, contanto que sejamos a noiva de Cristo. Você crê nisso? Amém, irmãos? Então, Jesus disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. De uma maneira natural, nós podemos dizer que é aquele que não participa da ceia, porque esse emblema aqui está representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Jesus disse isso: aquele que não comer minha carne e meu sangue não tem parte. Então a gente tem que participar da ceia. Mas este entendimento, irmãos, vai muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque aqui o profeta está afirmando que nós é que somos a sua carne e sangue. Amém? Então, a nossa vida vivida na palavra de Deus, andando por estes caminhos aqui nessas cidades, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, quando você verdadeiramente, contanto que sejamos noiva de Cristo, cremos na palavra e vivemos por essa palavra, então você é essa carne e esse sangue que está sendo aí oferecido para que o mundo venha e coma e tenha vida em si. E quando o mundo rejeita isso, não está rejeitando você. Não pense que é você diretamente que o mundo está rejeitando. O mundo está rejeitando aquele que entrou em você e que faz você agir como um cristão na palavra. Então, quando ele não aceita a sua vida, quando ele despreza você, quando ele lhe critica, quando ele zomba de você, ele está rejeitando diretamente o corpo de Jesus Cristo, a carne e o sangue de Jesus Cristo, que hoje tem se manifestado na sua igreja. Nós somos sua carne e sangue. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Não estou lembrado agora o parágrafo. Irmão Branco diz: a igreja é o sangue de Jesus Cristo. Na mensagem, há um homem aqui que pode, ou melhor dizendo, o sinal, o irmão Brana explica para nós que sangue é esse do qual nós estamos tratando neste tempo. Porque pelo sangue é que nós podemos ter a salvação. Mas o irmão Brana disse que não é mais aquele sangue. Quando falar em sangue, não se lembre mais daquele sangue, aquela química vermelha que estava dentro das veias de Jesus. Não é aquele sangue do qual ele está falando. Aprofunde a sua mente espiritual. O irmão Brana disse que por trás da célula de sangue, agora mesmo, dentro das suas veias, está correndo um sangue vermelho química. Mas por trás dessa célula de sangue está o seu espírito. O espírito é quem faz movimentar as células de sangue, que por sua vez o sangue circulando no corpo faz o nosso corpo ter movimento, ter vida, ter ação. Mas se não for esse espírito, se esse espírito sair detrás da célula de sangue, esse corpo tomba e morre. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, lá no sangue de Jesus Cristo, nas várias células de sangue que corriam nas suas veias, por trás daquele sangue tinha um espírito.
E aquele Espírito era o Espírito Santo, ou é o Espírito Santo de Deus. Então, quando fala do sangue, nós devemos lembrar do Espírito Santo. Porque o irmão Brana disse que a igreja é o sangue de Jesus Cristo hoje. Porque você é uma célula do corpo de Cristo. E atrás de você, ou dentro de você, se você é noiva de Cristo, você recebeu o mesmo Espírito que estava no sangue de Jesus, está na sua vida. Por isso que ele chamou a igreja sendo o sangue de Jesus Cristo. Vê onde é que está o sangue para interceder, para que as pessoas achem salvação, se ela não comer essa carne e esse sangue, que é a palavra que você tem representado aqui. Você é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Se o mundo não quiser comer essa carne e beber esse sangue, isto será juízo e condenação para ele. Devemos aprofundar a nossa mente espiritual. Então, a igreja é o sangue de Jesus Cristo hoje. Ela é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Quantos sabem que quando Deus foi formar a varoa, Ele colocou, primeiramente Ele criou o homem pela palavra falada. E quando Ele foi criar a varoa, não foi como criou o homem. Antes Ele fez o homem dormir, um sono profundo, e tirou uma parte das células do corpo do homem, que é da área da costela. Ali, daquelas células do corpo do homem, multiplicou-se e formou um corpo para a mulher. E do espírito do homem que estava ligado a ele, porque quando o Senhor Deus tinha criado o homem espírito, macho e fêmea os criou. Então, tanto a carne de Eva, como o espírito que habitou ali, foi tirado do varão. Do varão foi tirado o corpo e o espírito foi separado e colocado agora na varoa. E os dois, quando se juntavam, se tornavam uma unidade. Uma coisa só. Então, isto mostrava um tipo do que Jesus Cristo e a sua igreja, como sendo a varoa, a noiva, seria no tempo de hoje. Por isso que nosso tema é o grande mistério, ou a grande revelação. Tem um mistério profundo que estava na mente de Deus, que era necessário que nós conhecêssemos esse mistério para nós sermos salvos nesse tempo. Só conhecendo esse grande mistério que estava na mente de Deus, era que nós poderíamos alcançar esta salvação. Nós dependemos inteiramente deste segredo. Nós dependemos, o nosso tudo depende de Deus contar esse segredo para nós. Por isso, irmãos, devemos sempre nos humilhar ao Senhor. Nunca se torne arrogante, achando que já sabe tudo. Nunca deixe esse espírito das trevas lhe enganar. Sempre busque mais do Senhor, porque Ele sempre tem mais para te revelar. Deus busca esses corações que estão verdadeiramente interessados de conhecer os mistérios da palavra do Senhor. Ele quer te revelar esses mistérios, mas você tem que assumir essa posição de humildade, porque Deus sempre se revela em simplicidade. Deus se oculta e se revela em simplicidade. Então, nós vamos falar um pouquinho deste grande mistério que Deus quer nos revelar, para que nós possamos entender como nós nos tornamos sua carne e seu sangue. De que maneira? Nós vimos que, quando ele foi fazer Eva, a varoa, tirou carne da sua carne, osso dos seus ossos. Então, da mesma forma, Jesus faria com a sua igreja. Carne da sua carne, osso dos seus ossos. Aqui diz na mensagem a obra-prima. Diz: agora, nós notamos que Deus começa a fazer para si uma noiva para Cristo. Assim, em reticência. E a noiva tem de estar identificada com Ele e nele, porque é parte dele.
Agora, a noiva é parte dele. Ela é parte dele. A palavra para aquele dia, a noiva se torna parte daquela palavra, porque é Cristo. Agora, vocês creem nisso? A congregação diz amém. Nós temos de estar em Cristo. Em Cristo nós temos de ser de Cristo, em Cristo, parte de Cristo. O que é uma mulher quando ela recebe um homem? Ou um homem recebe uma mulher? Essa mulher tem de ser parte dele. Eles não são mais dois, são um. E quando Deus e Cristo se tornaram um, eles eram um, porque Deus era a palavra. E a palavra se fez carne. A carne e a palavra se tornaram um. E quando a igreja se torna a noiva de Cristo, ela e os evangelhos são a mesma coisa. Amém, irmão? Você está vendo como é que a gente é a carne de Jesus Cristo? Como é que, do jeito que Eva foi tirada da carne de Adão, qual é a carne que a gente vê? A carne da palavra. Cristo é a palavra. Por isso foi necessário Deus enviar um profeta para trazer novamente a essa terra a carne de Jesus Cristo, a palavra que é Cristo, para que dessa palavra, essa palavra entrando em nós, a palavra para este dia, entrando em nós, nós nos tornamos osso dos seus ossos e carne da sua carne. E o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, habita hoje em sua igreja para formar a unidade perfeita com a palavra. Só assim é que Jesus Cristo pode se manifestar no seu corpo, a igreja, nesse final do tempo. Esse é o grande mistério que o diabo está tentando esconder dos filhos de Deus. Tudo que o diabo está fazendo nesta era é para tentar esconder o grande mistério de Deus, que é Cristo, a esperança da glória em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ó irmãos, que mistério tão profundo e tão simples, mas que o diabo oculta e que as pessoas custam a crer nisso aí. Até mesmo a noiva é uma luta para ela acreditar nisso, porque Deus se manifesta de uma maneira tão humilde e tão simples que ela não consegue acreditar. Será que Deus vai se manifestar? O Deus Todo-Poderoso que criou o universo, criou todas as coisas, será que Ele vai se manifestar em mim? É possível uma coisa dessa? Só a graça de Deus para nos fazer crer no que a palavra disse que seria. É a palavra que está afirmando isso para nós. E nós devemos crer, alcançar a graça de crer no que Deus falou, porque essa é a esperança da glória. A nossa esperança de salvação é quando nós pudermos crer que a deidade do céu está dentro de nós. Esse é o grande mistério hoje. O grande mistério não é ver Moisés, crer naquilo, no Mar Vermelho, no que Moisés fez lá no passado, que coisa maravilhosa. Esse não é saber o grande mistério. O grande mistério não é nem mesmo Jesus Cristo na cruz crucificado, tudo aquilo, lá atrás, naquele tempo. O grande mistério não é nem mesmo irmão Branda, andando pelo mundo inteiro, fazendo grandes coisas, sinais, discernimento. Esse não é o grande mistério. O grande mistério não é o futuro, o arrebatamento, a tribulação, ou o milênio, aquilo outro. Esse não é o grande mistério. O grande mistério é Cristo em vós, hoje, a esperança da glória. Esse é o grande mistério que Ele está aqui nessa noite para revelar em nosso coração.
Ele deseja revelar isso para nós. E não é pelas minhas palavras, mas através da sua própria palavra que ele enviou pelo seu servo profeta. Nós vamos ler aqui. Veja, Cristo é o mistério de Deus revelado, diz: que é isto? Não aquelas pessoas. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós. A grande revelação de Deus. Vê você, irmãos, qual é a grande revelação para o momento? O que é que o diabo está todo o tempo tentando esconder? Você pode perceber o diabo falando muitas vezes, tentando esconder isso da igreja, porque enquanto a igreja não perceber o que Cristo quer em sua vida, ela vai permanecer cabisbaixa, vai estar adoecendo, sem esperança de cura, vai estar por aí triste. Mas quando Deus revela em nosso coração qual é o plano da redenção, qual é esse grande mistério que Ele quis revelar para nós os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, isso vai te dar fé para vencer qualquer barreira que o diabo possa colocar. Não importa o tamanho da barreira, porque você sabe que não é um homem você que vai vencer, mas é o Deus que entrou na sua vida que vai vencer aquilo. Quando você puder crer no que a palavra está dizendo, creia na palavra, não deixe nenhum pensamento de barreira do inferno tirar a sua crença no que a palavra fala. Porque é desta maneira que o diabo faz. Ele vem com as suas palavras de mentiras, criando barreiras nessa fé que devemos ter. Nós devemos crer nisto. Veja, Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Glória a Deus. Até mesmo levando o seu nome. Seu nome é Jesus, ou ungido. A razão por que ele chama Jesus, ele é ungido. E o corpo ungido de Cristo, provando, manifestou Deus, como aquele corpo manifestou. E aquele corpo redimiu a tudo isto, estes corpos. E através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação, indo para o reino ressuscitado. Pagou o preço. Nós estamos redimidos. Deus tem provado isso, vindicado isto. Está vendo? Então, ele quando morreu na cruz, quando Jesus nasceu aqui na terra, ele veio manifestar a quem? A Deus, o Espírito, aqui na terra. Através do ventre de uma virgem. Quando Maria cedeu o seu ventre virgem, ela permitiu o quê? Que Deus se manifestasse aqui na terra. Esse é o mistério. É Deus se manifestar aqui na terra. Para que a gente possa vencer, nós temos que entender esse grande mistério. Deus do céu manifestado aqui na terra. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como um homem, se manifestando aqui na terra. E veio a uma virgem. O profeta aqui nos ensina, na mensagem das 7, página 147, a palavra da promessa veio a Virgem Maria. Mas essa palavra da promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que ele trouxe a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Está vendo, irmão? Quando Maria cedeu o seu ventre virgem, ela permitiu que Deus mesmo se manifestasse aqui na terra. E novamente, agora no final, uma virgem novamente estaria aqui na terra para ceder o seu ventre virgem. Não mais uma virgem natural. Aprofunde a sua mente na coisa espiritual.
espiritual, uma virgem que tem uma mente espiritual para receber Cristo novamente, que foi pregado no Monte Pôr do Sol. Ali era Jesus Cristo se revelando novamente, e ele veio através de um anjo e veio a essa virgem hoje, que é um corpo de muitos membros, para deixar que Jesus Cristo, o próprio Deus do céu, se manifeste aqui nessa terra. Quando Deus estiver manifestando através dessa igreja, esse poder nos arrastará dessa terra e também trará os nossos irmãos que estão esperando por isso. Jesus Cristo, Deus, Ele quer se manifestar aqui nessa terra. E Ele vem a essa virgem. Veja, vamos ver no parágrafo 474. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso. Lembre-se, quando falar em grande mistério, lembre-se disso aqui, porque foi o profeta que falou. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem. Um. Deus e homem eram um ali. E Deus e homem são um aqui. Está vendo? Que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, ele tendo as preeminências. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus fazer assim, para que ele pudesse estar em Cristo, e Cristo em nós, e todos nós juntos, um. O Espírito Santo, a mesma coisa. Ele o revelou a Cristo, revela-o aqui, o sobrenatural poder criador. Olha que coisa! Ó irmãos, quando alguém vier falar de mistério, disse: eu já conheço o grande mistério de Deus. O maior mistério, a maior revelação é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus entrando na sua igreja para realizar a salvação da sua igreja. Ele mesmo fazendo isso. Vamos ver o parágrafo 240. O profeta disse: o novo nascimento é Cristo, a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério. E isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra se manifestar? Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então rápido se irá quando ela souber o que ela é. Agora não. Está vendo, irmão? Ela tem que saber quem ela é. A igreja tem que saber a sua posição em Cristo. Isso é o que vai nos tirar aqui dessa terra no rabo. E Deus enviou o profeta e trouxe essa mensagem. E com certeza Ele vai enviar alguém que possa pregar toda a mensagem do profeta sem nenhum preconceito tradicional do homem. Pregar tudo isso para que a igreja escute o que ela é, o que Deus disse que ela é, e ela possa crer nessa palavra e saber que é o Deus do céu que tem entrado na sua vida para lhe dar vitória sobre todas as coisas. Quando você crer nisso, irmãos, você será vitorioso. Nós temos que permitir a Deus entrar na nossa vida, nos afastar do pecado. Enquanto nós estivermos em pecado, esta fé não chegará. Mas Deus convida para um arrependimento, para deixarmos as coisas que estão de perto nos rodeiam e acreditar no que a palavra de Deus disse que é. Se Ele disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo, é porque a palavra está correta e é verdadeira. E nós devemos lutar e batalhar por isso, pela fé que uma vez foi dada aos céus. Então veja, quando a igreja, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá um dia. Então rápido se irá quando ela souber o que ela é. Agora não. Então, irmãos, o grande mistério de Deus
é este. O maior mistério para o momento, para a nossa vida, é saber que a deidade, a plenitude da divindade, habitando corporalmente em seu corpo, a igreja. Amém? Esta é uma afirmação que nós devemos provar pela palavra, para não ficar em nossas palavras. Então, na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós, e nós já estaremos encerrando, mas eu quero ler alguns parágrafos para que você firme a sua fé no que o Espírito Santo falou através do seu profeta. Amém? Página 18 diz assim: então era Deus, reticência. Naqueles dias era Deus num homem, o seu Filho Jesus Cristo. Cremos nisso. Ponto. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum. Isso era Deus em Cristo. Deus num homem, a plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem. Agora é Deus em homens. A plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele. Amém, irmãos? Creia e segure isso firmemente. O diabo vai tentar de todas as maneiras arrancar isso de você, mas permaneça crendo na palavra. Deixe que Deus vai provar que isso é verdade, porque foi o profeta de Deus quem falou. Veja, a plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Amém? Também vamos ler no 161, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. As preeminências, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, os crentes. Amém? Então veja o 146. Quando eu penso nisso, eu simplesmente vejo denominações desaparecerem da cena. E tudo mais, simplesmente indo-se. Veja, quando eu vejo o grande propósito de Deus revelando a si mesmo e tendo primeiro de se revelar em Cristo a plenitude da divindade corporizada, e então trazer essa plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter as preeminências e a supervisão e a direção. Novamente, irmãos, o mistério é revelado para nós. Deus declara esse grande mistério, a divindade corporalmente, corporizada, trazendo para dentro de um povo. E para nós encerrarmos, nós vamos ler aqui uma mensagem de comunhão. Que é o que nós vamos fazer agora. Eu trouxe esta mensagem para que a gente entenda este ato que a gente vai realizar. Este pão e este vinho é o símbolo da coisa espiritual verdadeira que nós somos. O corpo e o sangue de Jesus é a igreja. O profeta foi quem disse isso. Aquele que não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Não me admiro de você ser uma Bíblia andando por aí.
É por isso que a palavra diz: vós sois epístolas vivas. Com certeza alguém chegará lá no julgamento e vai dizer: eu não posso ser julgado, porque eu nunca peguei na Bíblia, tinha até medo. Eu nem olhei a Bíblia, então não vou poder ser julgado, porque eu não conhecia. Não é dessa forma. Deus vai dizer: eu tenho uma Bíblia mais especial do que essa, de papel e tinta. A minha Bíblia não é papel e tinta. A minha palavra não é algo feito pelo homem. A minha palavra sou eu mesmo quem construo ela em corações, em tábuas de carne, em corações de homens. Quando você está andando aí, querendo ou não, os homens estão lendo a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. E quando ele rejeita a palavra, a carne e o sangue de Cristo, que é a igreja, ele está rejeitando a Jesus Cristo. Não tem parte comigo, Jesus Cristo. Amém? Então veja, agora, 63 da comunhão. Agora queremos pensar em Jesus e nos ligar a Ele. O que Ele foi. O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Amém? Não um ídolo, não um pedaço de pão, mas um Espírito que está no coração do crente. E estão ligados um ao outro. Que quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, filhos e filhas de Deus, homem mortal, através do derramamento do sangue, comprou remissão de pecado, e este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com Ele, o corpo. Amém? Entende agora o que é o corpo de Cristo? E veja como é perfeita a palavra. Até o ato de quebrar este pão é uma revelação que Deus nos dá. Esse corpo é um único corpo lá em Jesus Cristo. Mas agora ele dividiu-se num corpo de crentes. Por isso que ele foi moído e quebrado para que o Espírito dele entrasse um pedacinho em cada um de nós. Amém? Hoje o corpo de Cristo, hoje Deus vai trabalhar e ministrar através do seu corpo a igreja. É a igreja que a plenitude da divindade virá nela, para Deus trabalhar seu último trabalho aqui na terra. Deus realizará através do seu corpo, a igreja. A plenitude da divindade corporizada, trazendo para dentro de um corpo, para ficar no lugar de Jesus Cristo aqui. No livro das Eras, Morgana diz que a igreja, nós lemos isso pela manhã, ela veio para tomar o lugar de Cristo, ou ficar no lugar de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo agora está dentro dela trabalhando. Amém? Então, o que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que estão ligados pelo Espírito Santo. Por um Espírito, somos todos batizados, formando um corpo. Amém, irmãos? O meu desejo é que Deus dê mente espiritual para cada um de vocês. Não uma mente natural apenas, mas uma mente espiritual que pode compreender as profundezas da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos.